Boa tarde a todos, todas e todes. É com imenso prazer e satisfação que estamos aqui hoje reunidos nessa premiação mais que necessária, extremamente importante. Agradecer muito a presença de todos vocês, os premiados, os homenageados, os familiares e amigos. Estamos dando abertura, portanto, à honraria de educadores que florescem, celebrando profissionais que transformam a educação no Brasil. Lembrando também que a gente está ao vivo no TikTok da deputada, tá? Que é o @DanieleBalbi. Então, também, para quem quiser assistir e acompanhar ao vivo esse evento, no TikTok, @DanieleBalbi. A homenagem Educadores que Florescem nasce com o objetivo de reconhecer e valorizar aqueles que, dentro ou fora da sala de aula, dedicam suas vidas à construção de uma educação pública de qualidade. Professores, gestores, pesquisadores, ativistas e lideranças comunitárias serão homenageados por suas práticas inovadoras, pelo compromisso com a transformação social e pelo impacto positivo em suas comunidades. Mais do que destacar trajetórias individuais, pretendemos dar visibilidade a experiências inspiradoras que mostram como a educação pode florescer, mesmo diante de desafios. Ao reconhecer esses profissionais, reafirmamos que a luta por uma escola pública, democrática, inclusiva e de excelência é essencial para o futuro do país. A primeira edição da homenagem tem a participação de educadores indicados por instituições, movimentos sociais, escolas, universidades e coletivos culturais. Os homenageados receberão não apenas o reconhecimento público, mas também terão suas histórias compartilhadas em diferentes canais de comunicação, para inspirar novas gerações de educadores e estudantes. A homenagem aos educadores que florescem é um convite à sociedade para celebrar quem dedica sua vida a semear conhecimento, esperança e transformação social. E agora, para começar efetivamente esse lindo encontro, a gente chama à mesa a deputada Daniele Balbi. Prazer enorme estar aqui hoje com vocês, meus colegas, dos quais eu sinto muita saudade, tanta saudade, que para mim foi impossível abandonar a sala de aula. E vê-los aqui ocupando a Assembleia Legislativa me dá muita esperança, expectativa, inclusive, de que a gente possa continuar esse movimento de ocupação, que não é único, exclusivo, e que não se fará a partir da atuação de uma só deputada, ou de uma deputada que não represente o coletivo. Mas antes, e para materializar isso, eu queria convidar os meus e as minhas companheiras de jornada, que são professores, educadoras e educadores que constroem cotidianamente compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade, sem os quais, certamente, todos eles, eu não estaria aqui. Então, queria chamar a minha camarada de partido, essa mulher importante, firme, para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil, primeira vereadora LGBT eleita em Petrópolis, professora e vereadora Lívia Miranda, por favor. Queria dividir esse espaço com a pessoa que me forjou, em muitos sentidos, politicamente, que me orientou de diversas formas, que me fez entender que a gente não precisava, e eu sempre repito isso, escolher entre o Brecht e o Lukács, essa mulher que me orientou por toda a minha trajetória acadêmica, no mestrado, no doutorado, com intervalos regados a muito café e bolinho, e que é a minha referência e inspiração. Sempre que eu tenho algum problema, eu ligo para essa minha amiga, professora, doutora, Eleonora Ziller Kamenietzky, por favor.
Acho que, no Rio de Janeiro, nos últimos 20 anos, todas e todos nós, mas particularmente nós, professores, pudemos esperançar. E eu não falo isso demagogicamente. Esperançar porque um professor corajoso, um professor que, por muitos anos, teve um compromisso com a educação pública, emancipatória, um professor que enfrentou, a partir desse compromisso, as forças mais retrógradas e conservadoras, a partir da sua atuação na Assembleia Legislativa, nos possibilitou observar o futuro e acreditar que nós poderíamos melhorar o Estado, a cidade, o país. Esse professor que se tornou, para muitos, e vem se consolidando como uma das maiores referências políticas da nova República. Professor com quem eu tenho orgulho de dividir as trincheiras da educação pública, que me orgulha muito de chamá-lo de camarada, de amigo e de continuar o seu legado aqui na Assembleia Legislativa. Por favor, Marcelo Freixo. Bom, eu não vou falar muito, e, obviamente, quando a gente começa uma cerimônia como essa, a gente precisa lembrar das educadoras e dos educadores que, de todas as formas, dão a vida pela educação pública. Então, eu queria, antes de falar, pedir um minuto de silêncio em memória de Alana Souza Pedrotti e Laís Costa Pinheiro, por favor. Obrigada. Nós não poderíamos, acredito eu, começar essa homenagem sem lembrar dessas mulheres que organizaram a sua vida, a sua luta em defesa de uma instituição pública, gratuita, de qualidade, que são mulheres que são referência na luta pela emancipação de outras mulheres e que foram vitimadas, certamente, por um lado, pela negligência dos protocolos institucionais de proteção às mulheres em exercício de poder e, por outro lado, pela insistente e continuada recusa do mesmo poder público de encarar de frente a luta contra o feminicídio, a luta contra o machismo, a luta contra a misoginia na sua característica estruturante. Estruturante, inclusive, da forma como a gente organiza as instituições. Então, é importante que a gente reconheça a luta dessas mulheres e, a partir do legado que elas deixam para nós, compreenda que um dos nossos papéis, uma das nossas maiores responsabilidades é também levar essa luta adiante. Como eu disse, eu vou tentar não me alongar, até porque as homenageadas e os homenageados são vocês. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, professores que eu encontrei em diversos momentos da minha caminhada pública, na sala de aula, antes até, no período de formação, quando nós expectávamos um outro futuro e pensávamos o que seria da nossa atividade docente. E aqueles e aquelas que eu reconheci mais
recentemente, aqueles que me acompanharam, né, desde o ensino fundamental, há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, e é um orgulho enorme estar aqui com vocês. Primeiro, por aquilo que eu comecei dizendo. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ela é a casa do povo. E isso, como obviedade, não precisaria ser reafirmado. Mas, pelo grau de distanciamento que marca a realidade dos trabalhos legislativos nessa casa, distanciamento dos parlamentares, do trabalho institucional que a gente cumpre aqui com as demandas do povo, se torna imperativo reafirmar. A Assembleia Legislativa só tem sentido de ser, só tem pujança, e o trabalho político que a gente exerce aqui só tem razão, só tem sentido quando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é tomada pelo povo. Quando o povo, como força política ativa, ocupa as galerias, ocupa os gabinetes, toma pé dos trabalhos que a gente desempenha na comissão e consegue apontar qual é o caminho, qual é o sentido do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui. Quanto mais reflexo das demandas, das vontades, das necessidades, da atuação política do movimento organizado é o trabalho do seu legislador, do parlamentar, maior é a qualidade desse trabalho. E isso deveria ser entendido a priori, a definição básica. E, infelizmente, esse grau de distanciamento ele vem impedindo com que a gente, ou dificultando muitas vezes com que a gente cumpra o nosso trabalho de representar o povo. Depois, porque os profissionais de educação, eu costumo dizer, nós representamos a saída, a solução para as diversas crises que o Estado do Rio de Janeiro atravessa. A primeira delas é a crise de desenvolvimento das forças produtivas. A Leonora deve estar se revirando no túmulo, porque é no túmulo, olha que horror. Deve estar se revirando aqui do lado, vivíssima, porque ela detesta quando eu... Ela não detesta, mas ela, às vezes, implica comigo quando eu uso um dicionário marxês, às vezes, mais rigoroso. Não sei, você pode falar depois. Mas é verdade, a gente precisa desenvolver o Estado do Rio de Janeiro, a gente precisa dar saída, perspectiva, para que a gente possa ter uma economia pujante. E isso, às vezes, parece muito distante daquela nossa discussão mais primeira, que é como o Estado do Rio de Janeiro funciona, como o Estado do Rio de Janeiro precisa garantir cidadania, defender os direitos humanos, mas, em absoluto, eu queria reafirmar que esse compromisso, esse entendimento, essas questões são descoladas. O desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, pensar saídas, melhorar o nível de emprego, melhorar o nível dos salários, é articulado intimamente com o nosso compromisso de primeira hora com os direitos humanos, com uma política de segurança pública que não seja a continuidade do genocídio da população preta, pobre e periférica, a construção da juventude negra, particularmente dos meninos negros de favelas e periferias do Estado do Rio de Janeiro, como alvos contínuos e sistemáticos das forças de segurança pública. Para isso, nós, educadores e educadoras, somos fundamentais. O espaço da sala de aula é o espaço privilegiado, talvez o primeiro, onde nós podemos fomentar perspectiva, entregar saída, o compromisso com a formação das nossas e dos nossos jovens. Isso é importantíssimo. E, para isso, nós precisamos ser compreendidos pelo poder público com a responsabilidade que nós temos. Responsabilidade que passa pelo maior fomento à educação pública, no sentido de a gente recuperar uma parcela mais significativa do orçamento, portanto, em oposição ao desmonte
da Secretaria Estadual de Educação, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que vem se consumando com a política do governo Cláudio Castro, que aumenta o orçamento para a repressão e diminui o orçamento para as educadoras e educadores. Essa diminuição do orçamento fragiliza a infraestrutura das unidades básicas de ensino. Ela é reflexo do descompromisso do governador com a melhoria dos salários praticados no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, das Secretarias de Ciência e Tecnologia, descompromisso com o reajuste salarial efetivo, com melhoria do plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais de educação. Isso tudo é reflexo da não compreensão, para dizer o mínimo, do papel que nós desempenhamos no projeto mais amplo de Estado. Depois, para além das crises primeiras, ou as crises estruturantes, as crises de arrecadação, de receita, de desenvolvimento, nós temos papel também a jogar na construção de uma outra lógica. A crise de segurança pública, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro. A crise de segurança pública, apesar de alguns elementos da extrema-direita insistirem que não tem absolutamente nada a ver com a crise, com o desmonte das políticas de assistência e bem-estar social, elas têm tudo a ver. E o nosso papel é reafirmar isso. Quando a escola falha em reter o aluno, em melhorar as suas relações, em fazer as relações mais organicamente eficazes com os territórios em que elas estão instaladas, quando os educadores e as educadoras não são estimulados a construir essas relações, nós perdemos a guerra. Já começamos perdendo de saída essa guerra. Se nós não formos encarados como parte da solução, nós não conseguiremos encontrar a solução efetiva para a crise de segurança pública. E as unidades escolares, as escolas, os educadores, o trabalho que a gente desenvolve é crucial para que a gente possa começar a enfrentar a crise das crises da segurança pública em todas as suas dimensões, em todas as formas como elas aparecem. Por último, a crise humana, a crise de perspectiva, que se reflete no descolamento da realidade material e da nossa produção, da nossa construção de saberes, crise que se reflete também no negacionismo, crise que se reflete no índice de evasão escolar. São diversas crises que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta, que precisam de profissionais da educação para que reafirmem o papel crucial das ciências, do desenvolvimento de saberes, da organização das pessoas, dos seres humanos, como aquilo que talvez seja o mais poderoso. Portanto, crises que também caminham para que, ou auxiliam para que a gente cada vez mais perca a batalha em relação ao fortalecimento da diversidade, em relação à compreensão da diversidade como um ativo importante, fundamental para a nossa sociedade. São todas essas crises que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta, em todas elas, não há sombra de dúvidas que nós precisamos reafirmar e negritar o papel fundamental, crucial, que as educadoras e os educadores jogam, exercem, para que nós possamos superá-las. Então, é por conta disso, reconhecendo o nosso papel protagonista, destacado, que não é lecionar as disciplinas que nos são incumbidas, mas também, para além dessas disciplinas, mudar a realidade, ter impacto social, construir, pavimentar caminhos de cidadania, afirmar a escola como um espaço de construção de saberes para além, inclusive, daqueles saberes mais demarcados, mais encastelados, mais encaixotados, que nós reconhecemos e nós valorizamos não só o que vocês já desenvolvem durante todo o ano letivo, mas especialmente a presença de vocês nessa Assembleia Legislativa, que, para nós, tem o sentido de marcar a participação de vocês na política, seja disputando orçamento com a orientação
do governo Cláudio Castro, que é de diminuir, de enxugar o orçamento, seja pensando essa perspectiva de fortalecimento das ciências e dos saberes organizados, do papel político que as unidades escolares jogam no sentido da articulação com os territórios, seja na valorização da diversidade. Não há como nós pensarmos a superação de todas essas crises sem reconhecer, valorizar e agradecer o trabalho que vocês desempenham, mas especialmente a participação de vocês nessa arena política, na institucionalidade, porque sem isso nós sucumbiremos. Então, queria terminar aqui o meu discurso inicial agradecendo muito a participação de vocês, meus colegas, camaradas de mesa, mas especialmente de vocês, cada uma e cada um, que às vezes acorda às 5 horas da manhã ou mais cedo até, enfrenta a condução lotada, atravessa a cidade, porque sabem da responsabilidade que tem e que todo dia reafirmam o compromisso entre a atuação do educador e da educadora, o fortalecimento da escola pública, gratuita e de qualidade, e um horizonte de cidadania largo e lato o suficiente para que nós possamos entregar perspectiva para a juventude, as filhas e os filhos da classe trabalhadora. Nesse sentido, meu muito obrigada e parabéns a vocês. Eu queria passar... Gente, a Eleonora está vivíssima, está aqui do meu lado, ela está se revirando aqui do lado. E eu queria passar... Ela é eterna. Queria passar a palavra para essa minha orientadora, professora, amiga de muitos anos, Eleonora. Nora, para os íntimos. Vocês sabem que a alegria do professor é quando o aluno ultrapassa. Acaba, vamos dizer assim, tem uma morte simbólica do orientador, né? Parabéns, Dani, é isso. E ela começou com outro exagero, né, de que eu forjei. Gente, vocês sabem que eu não forjei nada, né? A gente teve realmente uma relação extraordinária, iniciação científica, mestrado e doutorado, mas também essa relação, eu diria, nos termos ideais de uma relação que a gente sonha, né, com os nossos estudantes no dia a dia do nosso trabalho, que é aquele em que a gente aprende, em que a gente é transformada, né, a tal via de mão dupla na relação de educação. Então, assim, realmente eu me tornei outra pessoa acompanhando a trajetória, a vida, a construção, tudo que a Dani significou para a universidade, enfim, para o país e, felizmente, para o Estado hoje, no lugar que ela ocupa, embora eu sempre fique um pouco dividida, né? Ela sabe disso, que ela fica braba comigo, eu acho, porque eu fico dividida, que eu acho muito bacana ver ela aqui como deputada estadual, mas também sinto muita saudade de vê-la, né, nos corredores da universidade, apostando na vida acadêmica. Mas ela tem uma responsabilidade, né, do tempo em que nós vivemos, do lugar que ela está, daquilo que a gente acabou, né, muito batido, mas o lugar de fala que ela possui, ele é muito necessário para a nossa democracia e ela está exercendo um papel muito importante. E essa homenagem me emociona muito estar aqui com vocês e reencontrar parceiros, né, parceiros do chamado chão, né, da sala de aula, o Marcelo Freixo, que eu também tive a alegria e o privilégio de conhecer antes de ser Marcelo Freixo, né? Lembro da primeira vez, Marcelo vai se candidatar a deputado estadual, eu falei, tá bom, a gente vota, estamos lá. Faz tempo, é uma trajetória longa, emocionante, e é muito bacana a gente sobreviver e estar aqui, né? Todos nós que estamos nessa sala. E, depois do que aconteceu essa semana e dessa homenagem que acabamos de fazer, a Lana e a Laís, mais ainda nos sentimos sobreviventes e com uma responsabilidade de garantir esse espaço de vida, de alegria, de construção de futuro que precisa ser a escola. É um lugar que está ameaçado, os ventos planetários são fétidos nesse sentido. Eu diria, o mundo vive uma onda de violência, de extrema-direita, de rearmamento na Europa, um cenário que nos preocupa muito.
E é óbvio que o que aconteceu no Cefet é resultado de uma distorção, de uma exceção, de uma patologia grave, mas é também sinal de nosso tempo, de um tempo em que pessoas como ele, que felizmente eu não sequer guardei o nome, mas que se sentiram fortes o suficiente e em condições de ter uma arma e realizar aquilo que ele tanto ameaçou. Todos nós, eu fui diretora da Faculdade de Letras por 8 anos, todas nós, né, que ocupamos lugar de direção, encontramos esses malucos o tempo inteiro. Essa patologia machista, enfim, de recusa, né, de tratar com o mínimo de respeito uma mulher em posição hierárquica superior. Isso não é uma novidade. O que é ruim nos tempos de hoje é que esse tipo de patologia esteja empoderada, normalizada, a ponto de ousar fazer o que fez. Mas, mais uma vez, né, acho que a Dani acerta em ser o antídoto para tudo isso. A gente está aqui, estamos vivas, estamos lutando, estamos resistindo. Essa homenagem é parte dessa resistência. Eu queria agradecer a Dani por me trazer nesse momento, por eu estar aqui. Hoje eu trabalho na Universidade da Cidadania, da UFRJ. Nós estamos com alguns projetos indo para as escolas, colégios estaduais, a Caravana da Cidadania, construindo, através do teatro, um diálogo possível com essa juventude. Nós precisamos urgentemente abrir esses canais de diálogo, a gente precisa entender quem são esses jovens que estão em sala de aula nesse momento e como que nós vamos continuar tendo com eles o diálogo que nós sempre tivemos. Isso é muito importante, acho que é uma das tarefas mais urgentes. E, para o ano que vem, a gente espera também fazer um grande evento comemorando os 40 anos do primeiro projeto na Favela da Maré, quando nós criamos o Campus Vicinal da Maré. Na gestão, aí eu queria também, porque todos nós que somos professores temos os nossos grandes mestres, né, na memória. Então, saudar aqui também a memória do professor Horácio Macedo, que há 40 anos criou o Campus Vicinal da Maré, o conceito, né, aprovou pelo Conselho Universitário um projeto que significava uma via de mão dupla. Quer dizer, não se trata da universidade doar o seu saber às comunidades, mas de se abrir e ser capaz de ser transformada e se tornar, por isso, melhor a partir das relações diretas com as demandas, ouvindo e fazendo com que os movimentos sociais, os territórios, as representações dos territórios, das periferias, estejam na universidade, intervindo e construindo uma nova relação, inclusive de produção de conhecimento, né? Porque é dessa forma que a universidade vai se transformar e se manter, como ele sempre dizia, uma instituição querida e amada pelo nosso povo. Era uma frase, na época, que eu achava tão simplória e tão significativa, porque o que hoje todos nós estamos enfrentando é uma campanha de desagregação, de desvalorização, principalmente de desmoralização mesmo da instituição escolar. E eu acho que cada um de nós tem um papel fundamental, e eu acho que essa homenagem é nesse sentido, que vocês representam aquela força, aquela potência que fará com que a gente continue. Eles não vencerão. Nós os derrotamos na década de 80 no Brasil, derrotamos nos anos 40, nazismo e fascismo, e eles continuarão sendo derrotados. Vamos em frente. Parabéns para todas vocês. Muito obrigada pelo dia de hoje e estamos juntos. Boa tarde para todas e para todos. Eu vou ficar de pé, que eu consigo ver todo mundo. Bem, eu quero primeiro me apresentar, e aí, sempre quando eu me apresento, eu digo que eu sou professora. Eu acho que dizer minha profissão, e falo isso com muito orgulho, é o pé, aliás, é o local onde o meu pé pisa.
E aí, de acordo também com o que Frei Beto diz, é onde a cabeça pensa. E hoje eu também estou na sala de aula como estudante, sou doutoranda da Universidade Federal Fluminense, continuo estudando, continuo minha formação, Dani, na educação. E eu fico muito orgulhoso, assim, com muito orgulho de compartilhar essa mesa com pessoas que são, para mim, e eu acho que para muita gente, referência na ética, na política, na ética no seu fazer. E eu acho que isso é o que está mais frágil no nosso tempo recente, que é a ética na profissão, que é a ética nas relações. E quando a gente tem a oportunidade de homenagear as nossas colegas e os nossos colegas da educação, e aí dizer do quanto essas pessoas nos representam pela atuação na educação pública, porque nós sabemos, como a Dani falou, da disputa do orçamento, mas também da disputa das consciências. O que a mídia faz com a educação, o que a grande mídia diz contra as universidades públicas, o que a grande mídia diz sobre o que é ser servidora e servidor público. E a gente está aqui para reafirmar que essa é a forma na qual nós encontramos para disputar a consciência do povo e dizer que é necessário, que é fundamental, que é assim que a gente vai romper com ciclos de violência, que é assim que a gente vai enfrentar as desigualdades. E aí eu digo isso também porque sou vereadora na cidade de Petrópolis, a gente tem feito um enfrentamento lá. Um enfrentamento pela disputa no orçamento, um enfrentamento pela necessidade de expor cada vez mais as mazelas que o povo sofre em virtude dos descasos constantes pela ausência do poder público nas periferias da cidade. E aí, eu acho que a gente precisa, cada vez mais, dizer do quanto é fundamental nós garantirmos receita pública para a educação pública. Se a gente não fizer essa disputa, a gente vai permitir que o recurso público seja tomado pelas empresas privadas e que cada vez menos a gente tenha pobre, trabalhadoras e trabalhadores, o povo preto, sendo atendido pelo recurso público nas escolas públicas. Eu digo tudo isso porque ser uma vereadora comunista, ser uma vereadora professora, uma vereadora que tem origem no movimento sindical, uma vereadora que sabe o que é enfrentar a misoginia e o racismo no espaço da profissão, mas também hoje atuando na Câmara Municipal. Eu digo isso porque eu sei o quanto a educação é decisiva para as meninas, para as mulheres e para os meninos e para os jovens que, durante muito tempo, principalmente antes da LDB, antes da Constituição de 88, não tiveram essa oportunidade e ainda hoje enfrentam a dificuldade, por exemplo, de seguir seus estudos quando terminam o ensino fundamental. E aí a gente sabe da lacuna que tem entre o ensino fundamental e médio, e mais, da lacuna que a nossa juventude enfrenta hoje por não conseguir, muitas vezes, acessar a universidade pública do nosso país. Com todos os programas que nós tivemos, na época, desde 2002, com os governos do PT, mas que o desmonte ele não fica longe da disputa do orçamento. E aí nós tivemos o governo de Temer golpista e de Bolsonaro, que desmantelaram ainda mais o orçamento da universidade pública e desmantelaram, e ainda hoje, tentam derrubar os recursos do Fundeb, recurso que vai para a educação básica dos municípios. E aí, ocupar hoje essa mesa com quem defende a educação, com quem olha para a educação, de modo a valorizar quem enfrenta todos esses desafios, muitas vezes com recurso próprio. Quantos de nós já não contribuiu com recurso de festinha na escola, material para a escola, porque nós acreditamos e sabemos que ali é o espaço que pode mudar a vida das pessoas. E aí, dizer da minha felicidade de estar aqui e que a gente possa, com isso, replicar esse reconhecimento
para as nossas cidades e que a gente possa sair daqui hoje ainda com mais convicção do que o que a gente faz é decisivo para mudar a educação pública, estadual e municipal do Estado do Rio de Janeiro. Dani, eu quero parabenizar você por essa iniciativa e parabenizar também todas as pessoas que estão aqui, que vão receber essa homenagem, mas que já se sintam homenageadas e homenageados, porque muitos alunos têm na gente, em vocês, a inspiração para uma vida melhor. E eu acho que, como a Nora falou, não tem maior reconhecimento de que encontrar um aluno, uma aluna na rua e dizer: olha, professora, que bom que eu te encontrei. E eu acho que isso, para nós, é o maior reconhecimento. Mas estar aqui hoje, ocupando esse espaço na Assembleia Legislativa, também deve nos orgulhar e saber que tem uma deputada aqui que é professora e que sabe o quanto é fundamental a educação pública no nosso Estado. Boa tarde, Dani. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui compartilhando essa mesa. Queridíssimo deputado federal, deputado estadual, atualmente presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Obrigado, Dani. Boa tarde a todas e todos. Prazer enorme estar aqui. Tem um monte de amigos e amigas de longa data, né, Nora? E gente que eu dei aula para filho, gente que deu aula para o meu filho, e as histórias vão se misturando desse jeito. O Arthur Tadeu, que foi meu professor. Isso te denuncia demais, né, Arthur? Mas ele está ótimo, está melhor que eu. E eu estava pensando uma coisa vindo para cá. Assim, primeiro, eu queria agradecer demais a Dani. Eu estou no meio de um seminário sobre segurança pública. E aí vim correndo para cá. Eu falei, graças a Deus, que eu vou poder ficar um pouco ali para dar um respiro, é quase uma terapia, né? Aí chega aqui também, tem gente que reclama, estou sofrendo. Eu falei, não, gente, peraí, lá está pior, né? Então, há sempre uma referência para a gente. Então, eu fiquei muito feliz de poder estar no Rio hoje e ter a coincidência de estar aqui com a Dani. Acho que é um gesto, e o mundo precisa de gestos, né? É um gesto muito importante, porque não é um prêmio pecuniário, não é um prêmio, mas é uma manifestação de afeto, é um reconhecimento. E o reconhecimento é um negócio muito importante no mundo de hoje, muito importante. Porque quando a gente pede o reconhecimento é porque a gente perdeu muita coisa antes, né? E esse é também um campo de batalha, né, Aninha? O campo do reconhecimento, de qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel na sociedade? Acho que esse é um grande debate. Há muitos anos, a minha equipe brinca com isso, que eu tenho uma frase que eu repito sempre, que a luta política é pedagógica. Eu sempre falei isso. A luta política é pedagógica, a luta política é pedagógica. A gente precisa saber falar. A gente tem uma crise de escuta hoje na sociedade, né? A sociedade desaprendeu a escutar. E quando você desaprende a escutar, você desaprende a viver coletivamente, que é um grande drama hoje da civilização, que é o convívio. Nós temos uma sociedade que nunca foi tão conectada e nunca foi tão isolada, né? Então, há uma crise profunda, civilizatória, e qualquer crise civilizatória recai e cai nas escolas. Sempre. Sempre, né? E todo educador, ele é um educador público. Todo educador, independente de onde trabalha. A natureza do trabalho de uma escola pública é diferente de uma escola privada, que é diferente de um pré-vestibular, que é diferente de um trabalho social. Mas todo educador, ele é, por essência, um educador público, porque você trabalha para uma sociedade sempre. Então, todo educador ele tem um caráter público no seu fazer. Isso é muito importante, isso nos une demais, né? Num projeto de sociedade mesmo. Não é num projeto de esquerda ou num projeto... Não, é num projeto de sociedade. A gente precisa ter projeto de sociedade. Mais do que ter um projeto de poder de A, B ou C, qual é o projeto de sociedade que a gente está brigando? Então, essa homenagem ela é muito importante, porque ela vem num momento muito decisivo, né, de que a gente está vivendo hoje, né? E eu estava pensando, vindo para cá, assim, tem muitos amigos aqui, e eu fiquei pensando assim, eu acho que essa é a única profissão que a nossa existência se mistura com o nosso ofício, né? Então, é assim, o Arthur de História, o Gilberto de História, né, a Tereza da Literatura, é assim que a gente se chama, é assim que a gente lembra um ao outro, né? O Celção de Física, o Zé Conceição de História, né? Assim, a gente tem muito, eu vou falar, metade vai ser de História, outra metade, né? Mas, enfim, já perceberam. Mas, enfim, a gente vai ficar o tempo inteiro, o Julinho da Literatura, a gente vai ficar lembrando aqui
Eu não lembro de outra profissão, não penso em alguém fulano do dente, ciclano do joelho. Não tem isso nas outros ofícios, né, Julinho? Que eu me lembre, não tem. É só na educação que a nossa existência se mistura com o nosso ofício. Isso é um negócio muito interessante. Eu não tinha parado para pensar, porque hoje eu comecei a dizer, pô, será quem é que tem lá? E aí eu comecei a falar, não, vai o Arthur de História, vai falar, eu falei, pô, todo mundo que eu estou lembrando o nome, eu associo a matéria, né? Porque foi assim que a gente se conheceu. Então, isso é muito nobre, isso é um lugar muito específico de existência. Eu estou lendo muito um coreano chamado Byung, o nome do coreano é difícil para cacete, o desgraçado é coreano, né? Mas, enfim, mas é Byung-Chul Han, se eu não me engano, esse é o nome dele corretamente. Eu até deixei na página, isso mesmo, Byung-Chul Han. É um coreano, ele escreveu Sociedade do Cansaço. É um bom livro para a gente ler no final do ano, né? Mas não trata desse cansaço. É genial, é genial. Esse coreano é genial. Tem muita coisa já traduzida dele, vale a pena, né? Já que a gente está no encontro de educadores. E ele me trouxe uma reflexão para mexer com alguns valores marxistas, inclusive, porque ele faz uma provocação que ele diz que quem domina o mundo hoje é quem domina a informação e quem domina os dados. Há um deslocamento do chamado domínio dos meios de produção para o domínio da informação. E ele caracteriza muito perfeitamente essa nova sociedade onde muitos aqui se formaram ou começaram a trabalhar ou se formaram, né, politicamente na vitória contra uma ditadura, né? Olhando os perfis assim, né, nós somos jovens há um tempo maior, né? Então, muitos aqui claramente têm o seu tempo ali na luta contra a ditadura. Isso formou uma sociedade. A sociedade que a gente está vivendo hoje ela é muito diferente. Houve uma mudança muito profunda na sociedade, muito profunda. Antigamente você tinha um domínio sobre os corpos, hoje você tem um domínio sobre o conhecimento e sobre a informação. E, pelo contrário, quanto mais livre você se sentir, mais você consome dados e mais dominado você está numa ampla sensação de liberdade. Isso é muito desafiador. Isso é muito desafiador de se pensar. Não tem mais o panótipo que a gente estudou tantas vezes, né? Não faz mais sentido. O panótipo hoje é o algoritmo, que nos leva a querer, desejar, ler, pensar e acessar coisas que não somos nós, necessariamente, que controlamos, apesar de achar que somos nós que controlamos, né? E nós somos uma sociedade do livro. E é aí que eu queria chegar. Então, tem um elemento nesse prêmio, que é um elemento de resistência, mas não necessariamente de minoria ou de reativo, de resistência no sentido mais amplo da palavra. Tem um elemento de uma sociedade do livro, uma sociedade que não cabe num story, uma sociedade que produz um conhecimento que não é necessariamente informação. A gente não pode deixar o conhecimento morrer para a informação, porque a vida da gente não pode durar 24 horas. A vida da gente, ou a memória da gente, ou o saber da gente não pode caber num stories. Precisa ser mais do que isso. Então, tem uma disputa hoje civilizatória, de sentido de sociedade, que o educador talvez tenha um papel muito mais crucial do que ele teve em qualquer outra época, gente. E eu tenho pensado muito sobre isso. Não necessariamente a gente está enxergando isso, porque talvez a gente se sinta ultrapassado por um celular, ultrapassado por um modelo novo de iPhone, ultrapassado por um modelo novo de computador. Na inteligência artificial hoje pode me substituir em sala de aula, pode me... Não pode. Porque tem uma disputa de sociedade aí. Uma disputa de sentido de sociedade, de saber, de inteligência. A memória vai ser um almoxarifado de coisas passadas ou a memória vai ser, como dizia Vali Salomão, né, uma ilha de edição? Para onde vai a memória? Que disputa é essa de memória? Pode ser um almoxarifado de coisas inexpressivas, inexistentes, que ninguém nunca mais mexe. Mas pode ser uma ilha de edição, onde a gente edite aquilo que nos vale a pena para reler o mundo. Então, os educadores hoje têm um papel muito decisivo numa disputa de sociedade, não necessariamente só de governo, também, mas de sociedade. Então, esse prêmio, acho que vem num momento, Dani, parabéns, muito crucial. A gente precisa enxergar que sociedade a gente está e que papel nós vamos ter nesse momento imediato, não é no futuro próximo, nesse momento imediato. Eu não estou com isso negando a importância da tecnologia, eu não estou com isso negando
o papel da inovação, mas existe um lugar humano do saber, que é dos educadores, que é da escola, e isso, para o bem civilizatório, a gente não pode perder. Então, acho que esse prêmio vai nesse sentido. Obrigado, gente. Bom, agora nós vamos começar a entrega dos nossos prêmios. Na verdade, nós estamos aqui por vocês, para agradecer o trabalho que vocês desenvolvem, para agradecer o fato de vocês estarem aqui na LERJ e tomarem cada vez mais essa casa como um espaço que precisa de vocês. Então, vamos lá, por gentileza. Bom, chegamos, então, nesse momento especial dessa entrega, dessa premiação. Vou só fazer um combinado. Eu vou chamar o nome do educador. Você, por favor, se levanta para vir aqui buscar o prêmio. Enquanto isso, a gente vai ler um trechinho da sua biografia, da sua carreira, para que todos também possam se conhecer. Tá bom? Tirar foto, claro, todo. Eu queria só deixar a mesa à vontade. Fiquem à vontade, é uma premiação informal. Então, se quiserem continuar aqui, fiquem. Se quiserem ir para geral, para a galera. Muita gente aqui animada porque o Flamengo ganhou. Eu não. Aliás, não estou desanimada, mas confesso que não é a minha alegria maior. Eu não quis caracterizar que a soberba voltou, então eu não toquei nesse assunto. Viu, Fábio? Viu, Arthur? Eu não toquei nesse assunto para não acharem que a soberba voltou, só por isso. Bom, gente, então vamos lá. Ana Bueno. Por favor. Ela é formada pelo Instituto de Educação de Minas Gerais e graduada pela UFMG. Ana atuou como professora e coordenadora pedagógica em instituições de referência em Belo Horizonte, como o Colégio Imaculada Conceição e a Escola Albert Einstein. Coordenou por 23 anos a Associação de Educação de Niterói, AEN. Após aposentar-se da AEN, ingressou no serviço público, onde dedicou 9 anos à educação de jovens e adultos, aplicando na prática os ensinamentos de Paulo Freire. Atualmente, continua sua missão na rede municipal de Niterói e atuando também como assessora pedagógica. Ana Carolina Lacorte Lima, pedagoga e mestra em educação. É professora das séries iniciais do ensino fundamental no Colégio Universitário Geraldo Reis, da Universidade Federal Fluminense, e coordenadora de projetos de ensino, pesquisa e extensão da mesma universidade. Profundamente enraizada na cultura popular, com formação nas escolas de samba Unidos de Vila Isabel, na capoeira e como brincante. Ana atua também no coletivo cultural Espaço Brincante, sediado na Cidade de Deus. Andressa Glicério Tavares. Andressa é mestra em ensino de biologia pela UFRJ, é docente na rede estadual do Rio de Janeiro e tem uma forte atuação em projetos sobre racismo ambiental e educação científica. Arthur Tadeu Faria da Veiga. Mas ele tá, né? Arthur Tadeu. Aqui. Nascido em São Gonçalo e professor de História há mais de 40 anos, trabalhando nos ensinos público e privado para jovens do fundamental e médio. Acredita que a sua permanência em sala de aula, depois de tantos anos e desafios crescentes, é acreditar que o professor segue como uma verdadeira missão, ajudar a construir uma sociedade mais justa e fraterna. Beatriz Damasceno. A Beatriz é doutora em Letras pela PUC-Rio, com pós-doutorado pela UFMG. É professora do Departamento de Letras da PUC-Rio e atua como coordenadora do subprojeto Letras Português PIBID, edital número 10 de 2024. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira e língua portuguesa.
E a sua atuação acadêmica incide prioritariamente sobre os temas leitura, escrita, memórias e narrativas, educação popular e educação de jovens e adultos. Bruno Linhares. É historiador, formado pela Universidade Federal Fluminense, com pós-graduação lato sensu em filosofia e mestrado em ensino de história pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atua na área de educação e pesquisa, com interesse em debates contemporâneos sobre ensino, cultura e pensamento crítico. Cláudio Manuel Carneiro de Souza. Ele é professor de História, cuja trajetória pessoal reflete seu compromisso com a educação. Após retomar os estudos pela EJA, graduou-se em História pela UERJ. Já no mestrado de Ensino de História, pesquisou dezenas de sambas enredo que abordavam a temática afro-brasileira, com destaque para o ano de 1988, centenário da abolição. Transformou sua pesquisa em prática, desenvolvendo com os alunos da EJA um projeto com esses sambas. Somos maiores que nossas cicatrizes, Luiz Gama e o Samba na Escola, que não é de samba. Conquistou o segundo prêmio César Marques de Educação Antirracista em 2023 e atualmente é professor da EJA no município de Belford Roxo e professor do Ensino Fundamental 2 numa escola particular na Pavuna. Diana Rodrigues. Profissional cuja trajetória acadêmica e dedicação à educação são um exemplo de ativismo e resistência. Sua jornada reflete uma atuação política, pois o mestrado em literatura de crime e gênero já demonstra uma análise crítica das estruturas sociais. Seu doutorado em literatura comparada com ênfase na literatura transbrasileira é um manifesto. Em um país que nega o acesso à educação para a população trans, sua pesquisa é um ato político de existência, iluminando vozes necessárias e promovendo a inclusão. Como professora da SMR de Janeiro, leva essa perspectiva para a linha de frente, combatendo a LGBTfobia e promovendo o respeito à diversidade. Diogo Bonfim de Sá. É um educador, geógrafo, ator e comunicador com 12 anos de experiência na rede pública do Rio de Janeiro. Sua trajetória é marcada pelo uso da arte como ferramenta pedagógica central. Professor efetivo de geografia, Diogo utiliza técnicas teatrais para transformar a sala de aula, estimulando a oratória e o engajamento dos alunos. Sua metodologia vai além do currículo tradicional, promovendo atividades em espaços culturais como museus, teatros, democratizando o acesso à cultura e criando memórias educacionais duradouras. Atualmente, leciona no Colégio Estadual Soares Pereira, na Tijuca, juntamente com a Caravana da Cidadania, tem proporcionado acesso cultural para diversos alunos residentes da comunidade do Borel, Casa Branca, Formiga e Salgueiro, reforçando seu compromisso com a equidade social e o poder transformador da educação e da cultura. Dionéia de Melo. Dionéia de Melo? Ih, acho que Dionéia não veio. Edmar Guirra dos Santos. É professor de francês no ensino básico, é doutor em literaturas de língua francesa pelo Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas da UFRJ. No Colégio Pedro II, desenvolve o projeto de extensão Transformer, francês para pessoas transvestigêneres, e o projeto de iniciação científica O Livro Depois do Livro, traduções desobedientes em Conceição Evaristo. É membro do Conselho Administrativo do Centre International Jules Verne. Além de artigos acadêmicos em sua área, ele também se aventura na crítica e na produção literária. Publicou o livro O Tempo Cura Tudo e a plaquete Fogo no Parquinho. Elaine Brito de Souza.
Nascida em Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio, entrou em sala de aula pela primeira vez aos 19 anos no pré-vestibular comunitário da paróquia Nossa Senhora da Conceição em São José, no Engenho de Dentro. Tem mais de 20 anos de dedicação ao magistério, trabalhou nas redes pública e particular do Rio de Janeiro e, em 2018, assumiu o regime de dedicação exclusiva no Colégio Pedro II, do qual tornou-se professora titular em 2024. Doutora em Literatura Brasileira pelo FRJ, é pesquisadora da obra de Lima Barreto e do subúrbio carioca, atuando em coletivos culturais da Zona Norte do Rio. Coordena o Fórum das Minas, um projeto que estimula o protagonismo feminino na literatura e na educação. Nos últimos anos, tem se dedicado à vida literária, com textos publicados em diversas coletâneas, como Machado Quebradeiro, na FLUP, e junto ao Fórum das Minas, projeto desenvolvido no campus Engenho Novo do Colégio Pedro II, desenvolve pesquisa sobre escrita feminina e periférica, estimulando o protagonismo das mulheres na literatura e na educação. Em 2024, publicou um livro de poemas chamado Fenda, pela editora Patuá. Fábio Chequete. Licenciado em Biologia pela UFRJ em 1995 e professor da Rede Municipal de Niterói e de Maricá. Atuou também no pré-vestibular popular Zumbi dos Palmares, em Niterói, e no Instituto Politécnico da UFRJ, em Cabo Frio. Em 2025, completa 30 anos de magistério. Gisele Maria Leal. É formada em Matemática pela Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, e pós-graduada em Docência Superior na Faculdade Cândido Mendes. Após a graduação, trabalhou na rede particular e foi aprovada em concurso público estadual, sendo lotada em 1999 no Colégio Estadual Infante Dom Henrique, instituição que marcou o início de sua vida de servidora pública e está até hoje. Como professora de matemática na rede pública estadual, fez no magistério o que poucos conseguem: transformar a matemática em algo simples e suave de se aprender. Ivo Arja. É formado em Ciências Biológicas pela Universidade Gama Filho e tem pós-graduação em Gestão Ambiental pela FUNCEFET. É ex-diretor do Colégio Estadual Heitor Lira e atualmente está lecionando no Colégio Estadual Higino da Silveira, em Teresópolis. Fundador e coordenador do pré-vestibular social do Colégio Estadual Heitor Lira, durante 8 anos, que atende estudantes, em sua maioria, moradores das comunidades da Penha, Alemão e Maré. É também diretor do Núcleo CEP Teresópolis. JC Pinho. Professor de informática concursado da rede FAETEC desde 1998, é formado em informática e administração de empresas, com pós-graduação em administração pública, pós-graduação em docência superior e mestrando em educação. Atuou como coordenador do curso de informática de 2008 até 2013. Atuou também como cogestor da Escola Técnica Estadual República no período de 2011 a 2012. Em seguida, atuou como diretor-geral no período de 2013 a 2018, retornando ao cargo de diretor-geral de escola em 2022. Até a presente data, sendo reeleito para o triênio em 2026 e 2028. João Jorge de Araújo Armênio. José Carlos Madureira Siqueira. Sociólogo, jornalista e professor da Rede Pública Estadual desde 2005. Atualmente no cargo de diretor-geral, eleito do Colégio Estadual Infante Dom Henrique, com uma sólida formação acadêmica, incluindo bacharel e licenciatura em Ciências Sociais pelo FRJ.
e especializações em administrações públicas. Ele coloca seu conhecimento a serviço da escola pública, à frente de uma instituição que é um patrimônio comunitário e completará 60 anos em 2025. Vive diariamente a experiência de fortalecer uma educação pública, gratuita, laica, democrática e inclusiva, tornando-se um símbolo de resistência e resiliência. José Conceição. É professor de História, formado pela UFRJ, trabalhou em cursos pré-vestibulares com destaque para o curso Argumento em Niterói. Em 2018, concluiu o mestrado na UF, onde estudou o uso da literatura nas aulas de História. Hoje trabalha na Escola Municipal Gustavo Ambrust, em Auma, com alunos, na maioria, do Complexo do Alemão. Júlio César Alves Ribeiro. Mestre pela UERJ, pós-graduado pela Unicesumar. Tá aí? Ele veio, gente, o Júlio César? Ih. Então, Keitilane Costa de Paiva. Laís Pérez Rodrigues. Doutora em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professora de Português e Literatura da SEDUC Rio de Janeiro e do Colégio Teresiano CAP PUC. Além de lecionar redação na Escola Nova by Cis Gávea. Graduou-se em licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também concluiu o mestrado em Literatura Brasileira. Foi bolsista de extensão da UFRJ durante 4 anos e participou do projeto de extensão 100 anos sem Euclides, desenvolvendo atividades de fomento à cultura e à leitura em escolas públicas de Friburgo e de Cantagalo. Em reconhecimento ao seu desempenho acadêmico, conquistou o 1º lugar na Maratona Intelectual da Casa de Cultura Euclides da Cunha, em São José do Rio Pardo, no ano de 2011, e o 2º lugar na edição de 2012. É autora de livros Canudos narrada e encenada, A Travessia de Euclides da Cunha e Sérgio Rezende, e Canudos em 3 atos, Palavra, Imagem e Movimento. Organizou ainda 2 coletâneas com textos produzidos por seus alunos da educação básica, Universos Imaginados, Contos de Ficção Científica do 6º ano e algumas poesias, poesias incríveis e pessoas incríveis. Lara Saião Lobato de Andrade Ferraz. Neta e filha de professoras, Lara abraçou essa herança, transformando-a em uma jornada com qualificação. Com mestrado e doutorado em Filosofia da Educação, sua dedicação à formação de alunos do ensino básico ao superior e sua crença no poder do conhecimento compartilhado levou-a a coordenar as Olimpíadas de Filosofia do Rio de Janeiro. Luciano Feitosa. É professor de Educação Física da Rede Pública, mestre em Educação pela UERJ e especialista em Educação Ambiental. Militante da educação, do lazer e das infâncias. Luciano é também idealizador do projeto Educação em Movimento. Malvina Tutman. É proeminente educadora brasileira cuja atuação abrange mais de 57 anos. Professora emérita da Unirio, foi a primeira mulher e pedagoga a ocupar o cargo de reitora da universidade por 2 mandatos consecutivos, de 2004 a 2011. Sua vasta experiência em gestão educacional inclui a presidência do INEP em 2011, além de passagens como conselheira do Conselho Nacional de Educação e presidenta do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Atualmente é presidenta da Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação.
Reconhecida por sua dedicação e contribuição à educação, recebeu diversas homenagens de prestígio, entre as quais a Medalha Anísio Teixeira, a Medalha Cecília Meirelles, da Academia Brasileira de Letras, e a Medalha Chiquinha Gonzaga, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, consolidando seu legado como uma das grandes personalidades educacionais do país. Márcio Franco Xavier Vieira. Educador e sociólogo com uma longa e respeitada carreira no Rio de Janeiro. Sua formação acadêmica inclui graduação em Ciências Sociais pela UERJ, pós-graduação em Educação Ambiental e Gestão Escolar e mestrados em Educação e Psicopedagogia. Dedicou muitos anos ao ensino, atuando como professor na Prefeitura do Rio de Janeiro, na FAETEC e também em escolas da rede privada. Além da sala de aula, tem uma atuação sindical expressiva, foi diretor do CEP Central e hoje é diretor do Simpro Rio, da FETERJ, da CONTI e da CTB-RJ. Maria José da Conceição Lourenço. Professora aposentada das redes públicas do ensino do Rio de Janeiro, é uma educadora cuja paixão pela arte e o compromisso político sempre andaram de mãos dadas. Pós-graduada em dança pela UFRJ, ela inovou na área de educação física, integrando múltiplas linguagens artísticas. Sua atuação no Núcleo de Arte Silveira Sampaio foi marcada pela criação de projetos culturais inovadores, como 100 anos de MPB e Criação Imperfeita, que transformaram a sala de aula em um espaço vibrante de expressão e pensamento crítico. Além de sua carreira exemplar como educadora e artista, é uma militante incansável pela educação como um ato político e uma ferramenta de transformação social. Atualmente é também diretora do Simpro Rio. Michel dos Santos Pinto. Sua trajetória é marcada por um intenso compromisso com a defesa da educação pública gratuita, da independência pedagógica e da liberdade de cátedra. Na direção do Simpro Petrópolis e região e na vanguarda da defesa dos direitos dos trabalhadores da educação, integrou o Conselho Municipal de Educação e o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Organizou e coordenou o Clube de Leitura Autonomia. Como pesquisador, com mestrado profissional em ensino de biologia pela UERJ e doutorando em ensino de ciências e saúde no Instituto NUTES da UFRJ. Aprofunda-se na educação ambiental e no enfrentamento das crises produzidas pela modernidade e pelo capitalismo, solidificando seu papel como um agente de mudança socioambiental. Natália Barbosa da Silva. É pedagoga e mestre em educação pela UFRJ, professora do ensino básico, técnico e tecnológico da Universidade Federal Fluminense. Sua atuação é marcada pelo compromisso com a educação antirracista e a diversidade. No Colégio Universitário Geraldo Reis, Colune UF, leciona nos anos iniciais e atualmente exerce a vice-direção, utilizando a gestão como ferramenta de transformação institucional. Exerce também a vice-coordenação da linha de currículo Diversidade e Formação de Professores no Grupo de Pesquisa e Extensão, ODU, Educação Antirracista, do Colune UF. Nessa frente, sua militância ativa se concentra na desconstrução de currículos eurocêntricos e na formação de docentes engajados. Rebeca Helena. Professora de Educação Infantil do município do Rio de Janeiro, por formação e vocação, ela constrói, está escrito aqui, eu vi na empolgação. Ela constrói sua base na linha de frente do ensino. Psicopedagoga e mestre em Educação em Ciências e Matemática pela UFRJ, consolida um arcabouço teórico que sustenta sua prática e visão crítica da educação. Sua gestão como diretora adjunta na rede municipal é a materialização de sua liderança e influência política. Nessa posição, atua diretamente na formulação e implementação de diretrizes que impactam o cotidiano escolar, defendendo uma educação de qualidade, inclusiva e acessível para todos. Sua atuação na educação pública é fundamentalmente um ato político, pois utiliza seu conhecimento e sua posição para lutar por melhorias, inspirar a comunidade escolar e deixar um legado de comprometimento com o futuro da educação carioca.
Rodrigo Santa Isabel Ribeiro. Com bacharelado e licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rodrigo atua nas redes estaduais e municipal de educação do Rio de Janeiro com forte compromisso com o sistema público de ensino. Sua presença e atuação em ambas as redes reflete o poder transformador da educação, pois cuida para que o ensino da língua e da literatura incentive o debate sobre a cidadania. Esta homenagem reconhece sua dedicação e o impacto positivo que seu trabalho e sua atuação na defesa da educação pública tem na vida de muitos alunos e na comunidade do Rio de Janeiro. Rogério Mendes. Doutor em Ciências Humanas e Sociologia, Rogério Mendes de Lima é professor de Sociologia do Colégio Pedro II, campus Realengo 2, e esteve à frente da direção pedagógica entre os anos 2020 a 2024. Há 22 anos atua em turmas do ensino médio e fundamental da instituição. Atua no campus Realengo desde 2011 e nele coordena desde 2025 o projeto Quem Traz na Pele Essa Marca, onde estudantes do ensino médio pesquisam, debatem e produzem materiais e ações que têm como foco as relações de raça, gênero e classe no espaço escolar. Coordena o Laboratório de Pesquisa e Extensão e Ensino de Sociologia Lélia Gonzalez, formado por docentes, técnicos e estudantes do campus, e colabora com estudantes de graduação no Coletivo Negro Indígena Carolina Maria de Jesus. É docente permanente do mestrado profissional em práticas de educação básica do CP2. Nele, realiza pesquisas e orienta docentes em formação, em pesquisas e ações antirracistas em todas as etapas de educação básica. Sheila Monayar Conde. Formada pela Escola Técnica Federal de Química e UFRJ, com mais de 40 anos dedicados ao ensino da física e da química industrial. Superou barreiras de gênero e etária, tornando-se figura central na formação de técnicos e engenheiros em instituições como o Cefet, Faetec e Universidade Santa Úrsula. Professora aposentada do Cefet e da Escola Técnica Visconde de Mauá, Sheila continua seu legado na direção do Sindpa Faetec, atuando há 7 anos na Associação de Docentes do Cefet como conselheira fiscal. Sua jornada, marcada pela superação de barreiras, reflete um compromisso contínuo com a excelência educacional e a representação de classes. Silmar Marques. É servidor técnico-administrativo da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1989, um dos mais antigos servidores, atuando hoje no Colégio de Aplicação. Com uma trajetória de quase 40 anos no CAP UFRJ, Silmar herdou e dá continuidade ao legado de acolhimento de sua mãe, Dona Maria da Penha, que trabalhou na mesma instituição como assistente de alunos. Como fotógrafo e profissional do audiovisual, é ele quem registra e preserva os momentos mais importantes da nossa história. Sua presença floresce uma ética comunitária e amorosa, inspirada em Bell Hooks e na filosofia Ubuntu, promovendo respeito, empatia e um profundo senso de cuidado com todos e com o patrimônio coletivo. Tereza Cristina Teles Coutinho. Carioca de nascimento e niteroiense de coração, Tereza é formada em letras pela UF, professora de escolas da rede particular de Niterói, professora da rede estadual em Niterói, sócia, professora e diretora pedagógica do Colégio Argumento, sócia, coordenadora e professora do Colégio Gaia. Thaís da Costa Mota. É doutora e mestre em Educação pela UERJ e professora de Educação Especial no Colégio de Aplicação da UFRJ. Sua atuação é pautada na luta pelo direito de cada estudante de permanecer à escola regular, uma barreira que ela ergueu da educação infantil à gestão pública. Quando presidiu o Conselho Municipal de Educação de Itaboraí por 2 biênios e no ensino superior. No CAP UFRJ, Thaís coordena projetos inovadores e orienta futuros educadores
educadores. Reconhecida por colegas como uma profissional dedicada, sua vida demonstra que a educação é fundamentalmente um ato político e que a escola deve ser um espaço de acolhimento, oportunidade e equidade para todos. Tayana Rodrigues. Poetisa, militante dos direitos humanos, professora e pesquisadora. Doutoranda em Ciências Sociais pela UERJ, onde também atua academicamente, e professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Sua trajetória é impulsionada pela transformação da dor, vivência e ancestralidade negra em força para abrir caminhos. Combate o racismo como uma defesa inegociável da dignidade humana e por uma educação emancipatória, que vê no ensino e na pesquisa críticos fundamentais de transformação social e resistência. Constrói coletivamente um conhecimento que dá voz aos corpos e às histórias marginalizadas, reafirmando que existir com dignidade é em si um ato político. Viviane Esther de Barros. Viviane iniciou sua trajetória na educação logo após concluir o curso de formação de professores. Dedicou-se, então, a construir uma sólida formação acadêmica, sendo graduada em pedagogia, com habilitações em administração e supervisão escolar. Licenciada em letras e especializada em linguística. Após 11 anos de experiência na rede privada de ensino, passou a dedicar-se integralmente à educação pública, atuando nas redes estadual e municipal de Petrópolis. Ao longo de 34 anos de carreira, sua dedicação reflete um compromisso inquestionável com o desenvolvimento de seus alunos e com a luta e defesa pela qualidade do ensino público. O Arlon da Silva Rosa. É professor brinquedo, 44 anos, pratica capoeira há 29 anos e vê na arte um propósito de vida. Formado pelo mestre Curumim, é o idealizador e coordenador do coletivo cultural Espaço Brincante. O coletivo, sediado na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, atende a todos os públicos, de bebês a idosos, e sua atuação tem sido um diferencial na promoção da cultura popular na região. Agora eu queria entregar mais 3 prêmios aqui. E aí eu já chamo os homenageados, porque às vezes a gente tem a dificuldade cerimonial, mas é assim. Primeiro prêmio para o querido professor Marcelo Freixo. Eu não sabia. Queria homenagear também a professora Eleonora Ziller Kamenietsky. E, óbvio, nossa querida professora, vereadora Lívia Miranda. Essa música, cara de...
E aí, quebrando um pouquinho do protocolo, a gente não pode terminar uma homenagem dessa tão bonita à educação, né? Não só do Estado do Rio de Janeiro, como também a educação como um todo, e eu também sou professora. E a gente não poderia deixar também de homenagear a nossa deputada Dani Balbi, que também, antes de mais nada, é professora de formação e de atuação. Está em sala de aula, está. Né? Dani foi a primeira professora trans do UFRJ, é professora da rede estadual, né? E é professora da ESPN. Então, Dani, você também é um educador que floresce. Não tá assim, o dela tá aí sim. Eu adoro, gente. Parece aquela... A gente é muito íntimo, né? Quem prepara evento em escola sabe exatamente que a gente se prepara para as coisas funcionarem desse jeito. Quer falar alguma coisa, Gracinha? Estou muito emocionada. Ih, fala, Gracinha, discurso. Eu queria agradecer muito às professoras que entregam e integram a nossa mandata, constroem o GT de Educação, que são a Gracinha e a Tayane. Mas também a Iana e a Luana. Enfim, tem mais professores aqui, são muitos por aí, já olho, já penso na Tainá, enfim, são muitos professores. Roberto, é verdade, Roberto que é professor e vai continuar sendo professor, agora meu colega da área da literatura, da linguística. Enfim, queria agradecer muito a mandata, queria agradecer vocês. Acho que é isso, a gente sai daqui renovado para as batalhas que a gente vai enfrentar no próximo ano e ainda esse ano em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, recomposição do orçamento, reconhecendo o papel das professoras e dos professores nas trincheiras. Muito, muito obrigada por estarem com a gente, com o povo, na defesa da educação, né, Gracinha? Eu queria chamar todos os homenageados para virem aqui tirar uma foto com a nossa querida Dani Balbi. Ai, gente, cadê nós três?